Salve galera, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 25 de abril de 2025, né? Hoje é 25 de abril de 2025. Sejam muito bem-vindos a este canal, a este vídeo. Eu vou trazer para vocês uma notícia. Mas, se vocês estão se perguntando por que eu estou trazendo essa notícia e por que ela é importante para o canal, a gente vive num mundo hoje digitalizado. Vivendo num mundo digitalizado, a gente faz o quê? A gente consome dados de internet, consome redes sociais, consome notícias. As notícias chegam para a gente pelo YouTube, que é o que você está me assistindo agora, pelo antigo Twitter, atual X, pelo Facebook e pelo Instagram, não é? Exatamente. E também pode chegar hoje em dia pelo TikTok, por outras redes sociais. A gente vive em um mundo digitalizado e, ultimamente, a gente está cada vez mais digitalizado. Só que existe uma lei, legalmente falando, que proíbe você de ter um monopólio de um certo tipo de mercado. Você não pode ter um monopólio. E existe um tal cara que todo mundo aqui conhece, que é o Mark Zuckerberg, que é o atual dono de uma empresa chamada Meta, que ela é dona de algumas redes sociais, entre elas o Facebook e o Instagram, que todo mundo aqui usa. Eu acho que todo mundo aqui tem Facebook e tem Instagram. Talvez alguém aqui não tenha mais o Facebook, tenha desativado. Eu ainda tenho os dois. Eu uso os dois, mas a maioria já desativou o Facebook e mantém ali no Instagram, né? Tem gente que mantém os dois, eu mantenho os dois. Enfim, o Mark Zuckerberg ele é o atual dono de três das maiores, grandes comunicadoras do mundo digital: Facebook, Instagram e WhatsApp. Eu duvido que em algum momento da sua vida você não teve essas três. Pois é, ele é o atual dono e usando essas três empresas, nessas três startups, vamos chamar assim, ele fundou o que a gente chama hoje de Meta, que a Meta é a empresa que funde essas três startups. Guarda essa informação na cabeça. A Meta é uma empresa de comunicação, né, digital muito forte, muito poderosa, porque começou com o Facebook do Mark Zuckerberg, que ele criou. Depois ele conseguiu adquirir os direitos, se não me engano, foi do WhatsApp primeiro, depois do Instagram, não interessa a ordem. O fato é que ele tem Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp e tudo isso englobado na Meta. São várias startups, como eu falei. O que isso gera? Isso gera uma coisa chamada monopólio. A Meta está enfrentando um processo, né, um processo instituinte, pelo governo dos Estados Unidos, movido pela Comissão Federal de Comércio. É movido pela Comissão Federal de Comércio, que é um órgão público que regula o comércio, a transição de certos tipos de itens e regula também, né, os impostos, as taxas e também, obviamente, o monopólio de certo tipo de conteúdo. Guarda isso aí na cabeça. Está sendo movido pela Comissão Federal de Comércio e a Federal de Comércio alega que a Meta manteve ilegalmente, guarda essa palavra, ilegalmente o seu domínio sobre o mercado das redes sociais. Né? Porque é ilegal você ter essas startups todas e tudo mais, e que ao adquirir, ele queria acabar com seus concorrentes emergentes. Ou seja, ele adquiriu o Instagram, né? Fez ali uma fusão, para que não fosse derrubado por ele, visto que o Facebook estava sendo abandonado por vários. Você lembra que eu falei com você que o Mark Zuckerberg ele criou o Facebook do nada, a startup era dele, e ele adquiriu posteriormente WhatsApp e Instagram? E que algumas pessoas, não eu, mas algumas pessoas, se pá a maioria, estavam abandonando o Facebook para migrar exclusivamente para o Instagram. Então, essa comissão de livre comércio está alegando aqui que, ao ver que ele estava perdendo força no Facebook, ele adquiriu, de forma ilegal, abre aspas, o direito de comércio sobre as mídias sociais. O governo americano, através dessa Comissão Federal de Comércio, está impondo ali, né, vamos dizer assim, um processo jurisprudente contra o monopólio das redes sociais adquirido de 2012 a 2014 e que se segue vigente até o momento, considerando que essa adquirição, né, esse meio adquirido, foi adquirido de forma ilegal, segundo o governo, tá? Não sou eu que estou falando, segundo a Associação Federal de Comércio dos Estados Unidos, foi adquirido de forma ilegal,
com o objetivo de eliminar a própria concorrência, ou seja, gerar um monopólio, e que o monopólio seria contra a lei. Em contrapartida, Mark Zuckerberg, o dono desse monopólio todo, disse e alega, né, por meios jurídicos, que os processos adquiridos de cada startup que ele tem foram adquiridos de forma legal e legítima, e que ele tem os processos devidos e a documentação para provar que isso tudo foi legalmente adquirido e que ele não deveria perder tal processo e que esse processo seria ilegítimo. A alegação da Comissão Federal de Comércio é baseada no ponto em que o Facebook estava perdendo poder, ou seja, muitas pessoas estavam desinstalando ou desfazendo suas contas no Facebook e migrando diretamente para o Instagram. Muitas pessoas hoje em dia nem sequer têm um Facebook, embora eu não seja o caso, muitos não têm conta no Facebook. E segundo isso, o nosso amigo Mark Zuckerberg viu isso aí como um concorrente em ascensão, né? O Instagram havia como um concorrente em ascensão e quis, né, adquirir, fazer uma fusão empresarial, né, da startup do Instagram para que o suposto concorrente, abre aspas, porque são termos usados nos autos do processo, que foram divulgados, está na internet, você pode pesquisar, tá? Isso aí virou notícia em vários portais, por isso que eu estou fazendo notícia aqui. Que queria, né, adquirir ali o concorrente para que não houvesse concorrência, para que ele conseguisse um monopólio. Monopólio esse que foi adquirido, segundo essa comissão de comércio, de forma ilegal. Já o próprio Mark Zuckerberg admite que comprou, né? Admite que comprou, a gente sabe que ele comprou, que ele é dono, mas ele diz que todos os processos legais e devidos foram tomados, que ele tem a documentação necessária para provar que isso é legalmente adquirido, que não tem nada ilegal. Mas o que que isso afeta a gente, nós que somos usuários? Na pior hipótese possível em que o Mark Zuckerberg perca esse processo e que seja, digamos, provado que foi adquirido de forma ilegal, né, suponhando aí que chegando a uma hipótese, que ele perca esse processo, a meta teria que ser dissolvida, ou seja, a empresa meta deixaria de existir e as startups teriam que ser separadas. Instagram, Facebook, o próprio WhatsApp, que são as startups que ele tem, né? Teriam que ser separadas e ele teria que vender esse Instagram, já que ele é o causador do problema, né? Ele foi o que foi citado, ele teria que vender a startup do Instagram para outro dono. Chegando em outro dono, a gente não sabe que essas mudanças ocasionariam. Porque a gente sabe como está na mão do Zuckerberg. A gente usa, está na mão do Zuckerberg, a gente sabe como está. A gente não sabe se teria uma diretriz, né, diferente, se mudariam alguma coisa, se não mudariam. A gente sabe como está no atual dono. Agora eu tenho uma pergunta para você. Vou deixar aí uma pergunta nos comentários. Você acha ruim um monopólio comercial do Zuckerberg? Porque adquirir de forma legal ou ilegal a gente não sabe. Ele vai provar isso em juízo, isso aqui não vem ao caso no vídeo. Mas a pergunta é, você acha que assim, está sendo bacana a administração dele, ele está agindo de uma forma bacana? Ele está... É porque ele é o dono, né? Ele tem um monopólio de todas as mídias sociais atuais, pelo menos, grande parte delas, com exceção do TikTok, que não é dele, e do Twitter, que não é dele. Vou citar aqui duas grandes mídias que não são dele. O restante das grandes mídias, né, o WhatsApp, Facebook e Instagram, são do Zuckerberg e fazem parte da Meta. Isso sem contar o Messenger, que também é um aplicativo à parte. Mas eu tenho a minha pergunta, que eu vou deixar nos comentários para vocês. Vocês acham que ele está fazendo uma boa administração? Vocês acham que o monopólio dele é prejudicial? Ou vocês não estão nem aí para isso? Digam aí o que vocês estão achando, tá bom? Trouxe aqui a notícia para vocês. E se tiver algum desdobramento, se tiver algum impacto para a gente, eu vou falar aqui no canal futuramente. Lembrando que o que eu estou falando aqui está em qualquer site de notícias, só você procurar, que talvez você tenha até mais informações do que eu, porque eu resumi, né? Eu não vou ler um painel inteiro, mas vocês podem procurar aí que vocês vão achar isso em vários portais de notícia. Isso saiu ontem para mim, apareceu para mim ontem, e eu estou trazendo para vocês hoje.